Hoje eu quero falar com você que vive algo que pouca gente entende. Como é ser esposa de um dependente químico? Talvez você já chorou escondido. Talvez já prometeu até para si mesma que seria a última vez. Talvez você já passou madrugadas esperando ele voltar para casa. Eu sei exatamente como é isso, porque eu já vivi isso. E no vídeo de hoje eu quero contar o que Deus fez no meu casamento e como nós fomos libertos. Quando alguém se casa, sonha com uma vida feliz. Mas quando a dependência química entra em um casamento, tudo muda. A confiança se quebra, as promessas são quebradas e cada recaída parece que arranca um pedacinho do seu coração. Quem vive isso começa a viver sempre em alerta, sempre com medo, sempre esperando a próxima crise. O meu marido lutou com a dependência química e quem vive isso sabe, não é só o dependente que sofre, a família toda sofre, o casamento sofre. A confiança é destruída e cada recaída parece quebrar de novo o coração. Existiam noites em que eu não sabia se ele ia voltar para casa, se estaria vivo ao amanhecer. Teve muitas madrugadas, muitas, em que eu acordava no meio da noite e percebia que ele não estava em casa. E ali começava uma batalha. Eu me ajoelhava e orava pedindo a Deus que trouxesse ele com vida novamente. Às vezes, eu até dizia para Deus que ele volte todo quebrado, mas que volte com vida. Em uma certa ocasião, durante a madrugada, eu levei um susto quando eu vi um carro de polícia parando na frente de casa. A hora que aquelas luzes pararam na frente de casa, eu escutei o barulho da viatura. Meu coração chegou quase a sair pela boca, né? Como diz. Quando eu vi ele subindo pela escada com dois policiais, né? Ele todo roxo, todo ensanguentado. Mesmo ele naquela situação, todo quebrado, eu agradeci a Deus porque ele estava vivo. Ali Deus respondeu a minha oração. Ele trouxe todo quebrado, mas trouxe com vida. Então, pode não parecer para você que está escutando, mas para mim aquilo ali foi uma bênção muito grande. Foi uma resposta de oração, né? Que o meu marido ele estava voltando para mim com vida, apesar de estar todo quebrado. Claro, dali ele foi para a delegacia, né? E logo em seguida ali, logo que amanheceu, ele já foi liberado. Mas o fato é que para quem vive na dependência química, e nisso eu incluo os familiares que estão em volta, cada coisinha dessa é considerada uma bênção. É considerada uma bênção. Em muitas madrugadas dessas, em que eu acordava e ele não estava mais em casa, eu sempre recorria a uma arma muito poderosa, a oração. Apesar de muitas vezes, na maioria, né, das recaídas dele, ele sai da igreja e normalmente eu acabo parando de frequentar também, porque às vezes pela questão do trajeto, que não tem como fazer sozinha, né, de casa até a igreja, às vezes pela questão da própria depressão, que sim, a gente entra em depressão em muitos momentos, né? A gente desenvolve uma doença também chamada codependência, né? Diferente da dependência emocional, mas algumas pessoas acabam desenvolvendo os dois, né? Mas normalmente a gente acaba desenvolvendo essa codependência, a gente acaba tentando assumir a responsabilidade por eles, a gente acaba tentando assumir por isso que é uma doença emocional, né? Ela afeta o psicológico de todo mundo que está envolvido com a pessoa, de todo mundo que está ali em volta dela.
E em muitas dessas madrugadas que ele saía, apesar de eu não estar frequentando a igreja naquele momento, eu nunca deixei de orar, de conversar com Deus, de fazer o culto familiar com as meninas, né? Claro, talvez nem todas as noites, todos os dias, mas eu sempre que eu conseguia, que eu tinha força para isso, eu fazia, né? E quando eu não tinha força para fazer com elas, eu me ajoelhava na minha cama mesmo, sozinha, e eu orava a Deus, pedindo a Deus para que trouxesse ele com vida. Porque a gente sabe que na dependência química, uma saída nem sempre quer dizer que a pessoa vai voltar. Às vezes ela sai e não volta mais, né? O meu medo era que eu recebesse uma notícia, que alguém batesse na minha porta dizendo que infelizmente ele não voltaria mais para casa. Em uma dessas madrugadas, eu ali chorando, eu ali questionando a Deus, porque sim, a gente questiona muito a Deus, né? Por que tá acontecendo isso? Por que comigo? Por que disso? Né? A vontade de desistir, jogar tudo pro alto é muito grande. E ali naquele momento ali eu abri a Bíblia e eu abri em Efésios. Eu queria ler para você. Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 32. Diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe, esse verso aqui mexeu muito comigo naquele dia. E ali, logo depois que eu li esse verso, eu ouvi claramente Deus falando comigo, dizendo assim: minha filha, se eu, que sou Deus Todo-Poderoso, não preciso de ninguém de vocês para existir, mas mesmo assim, todos os dias, apesar dos seus erros, das suas falhas, das suas quedas, todos os dias eu te estendo a mão, eu te perdoo e eu te ajudo a levantar. Por que você, falha e pecadora como é, não pode também perdoá-lo e ajudá-lo? Ame, lute pelo que é seu. No meu lugar, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Qual atitude Jesus tomaria diante de uma situação como aquela? E ali eu falei: Deus, eu entendi, eu tenho que lutar, mas eu não tenho mais força para continuar lutando. E ali Deus falou: filha, isso não é problema. Cada vez que você vê que a sua força está acabando, pede para mim, troca de fardo comigo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ali eu senti a minha força sendo renovada e eu entendi o propósito de Deus. E ali Deus falou mais uma coisa para mim e colocou um propósito no meu coração. Ali ele disse assim que tudo aquilo que eu estava passando e que eu iria passar serviria para ajudar outras pessoas no futuro. Me daria experiência e carga emocional suficiente para que eu pudesse ir em auxílio de pessoas que muitas vezes passam o mesmo que eu passei. E eu fico muito feliz e agradecida a Deus hoje de ver e de lembrar quantas pessoas, quantas mulheres que já vieram conversar comigo, quantos casais vieram conversar comigo, com o Thiago, que nós pudemos ajudar com a nossa experiência. A gente fica muito feliz de ver como Deus pôde nos usar nisso. Mas eu preciso ser muito sincero. Perdoar nem sempre é fácil. Continuar lutando por algo que parece que não vai sair do lugar, menos fácil ainda. Existem momentos em que o cansaço, a frustração, a raiva, o medo e até a decepção parece que vai te vencer, que vai te engolir. E sabe de uma coisa? Deus, ele sabe disso. A dependência química é uma batalha dura. Existem as recaídas, existem os momentos de dor,
Mas existe algo que muda tudo isso: a certeza de que Deus está no meio dessa batalha. Existe um outro texto que diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso não significa aceitar o erro, mas significa não desistir da pessoa. Se você está vivendo isso hoje, eu quero te dizer que você não está sozinho. Muitas famílias vivem essa batalha em silêncio. E Deus vê cada lágrima que ninguém vê. Hoje, eu entendo. Entendo algo que antes eu não entendia. Todas aquelas madrugadas, aquelas lágrimas, aquelas orações todas que eu fazia, nenhuma foi em vão. Deus estava me preparando para algo muito maior. Porque hoje eu posso falar para você que está vivendo isso. Existe sim a esperança. Se você é esposa, marido, mãe ou filho de um dependente químico, eu quero te dizer: não desista de orar. Não desista de lutar. Quando suas forças estiverem acabando, faça exatamente o que Deus me ensinou naquela madrugada. Senhor, diga: eu não tenho mais forças. E Ele vai te responder: pegue força das minhas. Se esse testemunho falou com o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também, porque existem muitas famílias lutando em silêncio. E talvez essa mensagem seja exatamente a resposta que alguém estava pedindo a Deus.